Caso você não me conheça, eu sou o Molly Botany e esta aqui é mais uma dica do método Overdrive. E hoje é dia de ciência, porque hoje eu vou falar sobre viagem no tempo. Eu acho que você deve saber que não é possível viajar para o futuro e muito menos para o passado. Esse aqui é o DeLorean do filme De Volta para o Futuro, em inglês Back to the Future. E veja o que está escrito aqui, imagem meramente ilustrativa, porque não há carro nem máquina nenhuma que possa levar a gente para o passado. E por que eu estou falando disso? Porque hoje eu vou falar sobre o profissional Back to the Future. E quem é esse profissional? É aquele que precisa voltar no tempo para não perder oportunidades valiosas em sua carreira, fica vendo o bonde passar, enquanto outras pessoas garantem seu futuro profissional. Eu vou trazer 3 depoimentos reais, os 2 primeiros de 2 pessoas que acabaram se tornando minhas alunas, e o terceiro depoimento foi de um gerente a respeito de uma outra pessoa que eu conheci, mas nunca foi aluna minha. Legal? Mas são depoimentos que vão ilustrar muito bem esse profissional Back to the Future. Vamos lá. O primeiro caso é dessa pessoa que, na entrevista para fazer aulas comigo, me disse o seguinte: eu vi uma vaga no LinkedIn de gerente de compras nos Estados Unidos, empresa multinacional. Eu tenho as qualificações, mas não tenho inglês. Depois essa pessoa confessou para mim que tinha sim deixado o inglês de lado, porque achou que nunca ia realmente precisar, que nunca jamais ia querer trabalhar no exterior. Mas o tempo passa, a gente muda de opinião e a gente tem que estar olhando lá na frente para depois não perder oportunidades fantásticas que talvez nunca mais batam na nossa porta. O segundo caso é de uma engenheira de uma multinacional americana, onde eu dei aulas. Ela estava conversando comigo também para fazer aulas. E ela me disse o seguinte: tem uma vaga na engenharia na planta de Akron, que fica no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos. Era para ser minha, mas exige inglês avançado. Por que ela disse era para ser minha? Porque ela iria realizar as mesmas atividades nos Estados Unidos que ela realizava aqui. Ela só ia levar a experiência dela para os Estados Unidos. Ela até falava inglês, fez a entrevista com o gerente da planta de Akron e o gerente viu que o inglês dela não era bom o suficiente. Ela tinha muitos problemas de conjugação em termos verbais, formação de frases. Portanto, quando ela falava, não ficava lá muito claro o que ela queria dizer e para essa vaga não funcionava. Sobrou o quê? Frustração. O terceiro caso é daquela pessoa que eu conheci, mas que nunca estudou comigo. Eu estava dando aula para o gerente dessa pessoa e ele me disse o seguinte: ele seria a minha escolha perfeita para me substituir, mas o inglês dele não é bom. Essa pessoa tinha todas as qualificações, era super boa tecnicamente, gente boa, era um ótimo supervisor, mas o inglês não funcionava para a vaga. O que aconteceu? Esse gerente virou diretor e uma outra pessoa assumiu a gerência da área e essa pessoa que estava estudando errado acabou ficando onde estava. Portanto, eu vou te dar umas dicas para você não perder tempo na sua vida, porque, como eu já te disse, ainda não inventaram uma máquina do tempo para a gente voltar para o passado, para a gente consertar os nossos erros. Primeiro ponto: fuja dos métodos tradicionais que demoram quase 2 anos para ensinar todos os tempos verbais. Os tempos verbais são encarregados das ações, sem eles nada acontece. Você tem que aprender todos os tempos verbais em média 3 meses ou você não se comunica. Outro ponto importante é o seguinte: fuja das metodologias que proíbem o uso de português em sala de aula. Quem trabalha em inglês sabe do que eu estou falando. Você sempre tem que traduzir alguma coisa do português para o inglês, do inglês para o português. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tenha que descrever em inglês um processo para colocar num relatório. Só que o seu inglês ainda não é bom o suficiente. Quem é que vai te ajudar? O seu professor de inglês. É isso que eu faço para os meus alunos todo dia. Agora, como é que você vai explicar esse processo para o seu professor, para daí traduzir para o inglês, para você colocar no seu relatório, se você não puder falar português? Não funciona. Quem trabalha em inglês sabe que eu tenho razão. Não acredite em fórmulas mágicas. Você não vai ficar fluente em 8 meses, 1 ano, não vai aprender inglês dormindo, nem embaixo d'água. Se soa fácil demais, saia correndo. E nem por isso o estudo do inglês vai ser chato e enfadonho. Basta você escolher o método certo, um método que faça sentido. Adultos aprendem como adultos.
Esqueça essa história de que você vai aprender inglês da mesma maneira que você aprendeu português. Quando você aprendeu português, você era um nenê. Hoje você é um adulto. Você não vai aprender da mesma maneira. São processos distintos e tem uma ciência por trás disso. Faça uma pesquisa no Google, digite andragogia e você vai ver que eu tenho razão. Você vai entender do que se trata. E é por isso que o Overdrive é tão eficaz, porque ele não comete nenhum desses equívocos que a maioria dos métodos tradicionais, das metodologias tradicionais comete. É por isso que eu chamo Overdrive de acelerador de inglês, porque afinal de contas, você não tem tempo a perder na sua vida. A gente se vê.